Olá, alunos, tudo bem? Começamos agora um SOS Português para você que quer passar e principalmente gabaritar tendo um concurso público, não é? Esse é o seu objetivo e nós aqui estamos para te ajudar. Começo aqui, pessoal, com um assunto muito interessante, que é o substantivo. E muita gente acha que substantivo é super fácil, né? Nem sempre, né? Às vezes a gente pega uma matéria de substantivo, cai na prova de um jeito diferente, a pessoa se enrola, não sabe nunca qual classe gramatical pertence àquela palavra. Mesmo porque as palavras às vezes assumem classes gramaticais diferentes de acordo com o contexto, né? Então fique ligado sempre nisso, gente. O contexto que está inserido, né? O contexto dá muitas informações para a gente. Por exemplo, aqui pode ser um adjetivo, ou pode ser um substantivo, ou pode ser um pronome. Aí existe pronome que, dependendo do contexto, ele vira um substantivo. Tá? Então, essas coisas, sim, que vocês têm que ficar atentos. E aí eu preparei para vocês um poema muito legal que chama Circuito Fechado, sobre a autoria de Ricardo Ramos, para vocês verem como que ele trabalha, né? Ele coloca um monte de substantivos, não coloca verbo, então a gente chama que são frases nominais, não existe verbo nenhum aqui. E, inclusive, ele faz um texto só com substantivos, não é legal? Essa é a mágica da nossa língua portuguesa. Então, vamos lá, lendo aqui comigo. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadoras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maços de cigarros, caixas de fósforo, jornal, mesa, cadeira, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadro, papéis, cigarro, fósforo. Então, gente, o que acontece aqui? Antes da gente chegar lá, vamos se ater aqui mais um pouquinho. O que vocês observam? Ele descreveu a rotina dele, né? O dia a dia dele apenas com substantivos. Então, veja que aí a gente trabalha um outro conceito, que é o de frase, né? Frase não necessariamente precisa ter verbo, né? A frase é qualquer enunciado que transmita um sentido. Quando a gente lê aqui, a gente vê que cada frase a gente consegue extrair um sentido, porque a gente observa que ele relatou uma parte do dia a dia dele, né? O narrador narra o dia dele, apenas com substantivos. E aí a gente vê aqui que todas essas palavras, elas nomeiam seres, né? Quando eu falo em seres, né, não pense que são seres só vivos, né? Seres, o conceito de seres ele é muito mais abrangente. Ele pode ser um conceito de ser animado, né, que existe a vida, ou um ser inanimado, né? Ser inanimado é aquele que não tem vida. E a maioria dos substantivos vão aqui, por exemplo, são seres inanimados. Telefone, fósforo, talher, jornal, lenço, né? São coisas que existem na natureza ou existem no nosso dia a dia, né? Ou pela natureza feita pelas leis da natureza, ou então feitas pelo próprio homem, né? São substantivos. Então, e o substantivo, quando você lê a palavra, você já imagina aquele objeto, você já imagina aquele tipo de paisagem, você imagina aquele tipo de pessoa. Tá? Então, esses são substantivos. E no caso deles, aqui no caso, são todos concretos. Né? Todos substantivos aqui eles têm existência própria, não é? Todos eles. Fósforo, jornal, lenço, relógio, eles têm uma existência própria, peculiar para cada um. Ou seja, não depende de outro ser para existir. Porque se dependesse de um outro ser para existir, eles seriam substantivos abstratos. Como, por exemplo, o amor, a saudade, não é? Quantas vezes eu estou na rua e esbarro com amor ali? Oi, amor, tudo bem? Saudade, quanto tempo? Né? Não existe isso, não é? A gente depende de um ser para existir. Saudade, amor, ignorância, afeto, são coisas que estão dentro de nós.
né, dentro de cada ser. E esse é o conceito do abstrato, tá? Aí o pessoal fala, ah, mas bruxa não é um substantivo abstrato? Não, a bruxa ela tem uma existência, mesmo que real ou não, né? No caso, é uma existência fictícia, né? Um duende é uma existência fictícia, né? Faz parte do nosso imaginário, mas é diferente, né? Ele não é um sentimento, não é uma emoção. Então a gente fala que bruxa, duende, gnomo e outros seres aí mitológicos, eles são também substantivos concretos. Não se esqueça disso, tá? O abstrato é aquilo que eu falei, trabalha mais com emoções, sentimentos, né? São coisas ligadas que você não imagina o amor. O que que é o amor? Uma coisa palpável, né? De amor, não tem um ser. Bruxa não, né? Bruxa eu tenho um conceito de bruxa na minha mente, né? Eu imagino aquela, né, nariguda, feia, ou seja, né, a gente tem um conceito com uma vassourinha. E aí as outras coisas não, né? Então a gente tem que ficar ligados nesses conceitos, porque gera muita confusão. Eu tenho aluno de ensino médio que ainda também não sabe disso. Aluno, às vezes, para concurso público que já concluiu o ensino médio e não se lembra desses conceitos, tá? Então vamos lá. Os substantivos classificam-se de que forma, pessoal? Vamos ler aqui comigo. Os substantivos classificam-se como termos cuja finalidade é nominar as diferentes entidades. Pessoas, objetos, instituições, lugares, animais, entre outros, tá? Gente, não se assustem com esse tema entidade, né? Quando eu falo entidade, a gente lembra às vezes de um centro espírita, de um bando, alguma coisa assim. E tem gente que curte, tem gente que não curte, isso não tem nada a ver. Então, aqui eu não estou dizendo entidade no caso de um espírito baixar em alguém, não é isso, tá? Esse entidades aqui é um termo que eu uso para designar seres, é a mesma coisa, entidades ou seres, tá? Então, ampliamente, veja de forma diferente. E aí, pessoas, objetos, instituições, lugares, animais, entre outros. E dentre as já citadas peculiaridades, pode-se dizer que muitas delas integram a classe em questão, dada a sua complexibilidade. Ok? Então, todas essas entidades vão integrar qual classe? Substantivo, né? E aqui, substantivos simples e compostos, que é super simples, pessoal. Substantivos simples são aqueles que, em termos estruturais, apresentam somente um radical. O que é radical? É aquela parte da palavra que contém o significado em si. Tá? Quando eu bato o olho, vejo, por exemplo, cama. Cama, eu vejo ali cama radical. Né? Palco. É o radical da palavra. É a parte mais importante da palavra. Às vezes coincide de ser a palavra inteira, às vezes de só um pedaço, mas é onde contém aquele significado. Né? Eu já sei que o significado está ali. Exemplos, então, eu tenho livro, caneta, papel, casa, flor. Cada um deles um só significado, um só radical, né? Só tem um radical. Já os compostos, eles contêm mais de um radical. Então, eu tenho mais de uma palavra, né? Trocando em miúdos, é bem isso. Os compostos são aqueles que apresentam mais de um radical. Então, exemplos, guarda-roupa. 2 radicais, né? O guarda representa um radical, roupa, outro radical. 2 palavras que juntas assumem uma outra característica. Girassol, passatempo, pombo, correio. Vejam que os compostos eles podem ser separados por hífen ou não, né? Eles podem estar juntos ali. No caso de passatempo, eu visualizo 2 radicais. Por quê? Passa, né, do verbo passar, é um radical, e tempo é outro radical. Então, qual que é o fenômeno da língua portuguesa? Né? Ela é encontrar, às vezes, 2 palavras que juntas podem adquirir um novo significado. Né? Então, já tem uma outra dimensão. No caso de tempo passar com tempo, aí ela juntou passa-tempo, né? E surgiu o que a gente chama, por exemplo, cruzadinha, sudoku, né? São exemplos de passatempos que nós temos. Guarda-roupa, né? Na verdade, né, eu posso falar o seguinte, eu posso chamar também de armário, né? Armário, mas eu também posso chamar de guarda-roupa, que dá certo.
né? Justamente pela característica que ele tem de guardar as roupas, né? E até dentre outras coisas, né? Mas a língua, ela faz com que essas coisas aconteçam, até para evitar ter que criar tantas palavras diferentes. Imagina um arcabouço léxico, ia ficar muito grande, né? Se eu tivesse que inventar palavras o tempo inteiro, né? Então, utiliza-se esse recurso dos compostos, que é uma coisa a benefício da nossa língua, né? E não o ao contrário. E o pombo-correio também, né? Vejam que tem o hífen, né? Então, posso colocar com hífen ou sem hífen. Aí, beija-flor e tudo mais. Ok? Legal? Aprendeu aí um pouquinho? Então, gente, acessem o nosso site, tá? E peguem ali o cupom para ter as minhas aulas com 55% de desconto, hein? Aproveitem que vai ser muito legal para você, ok? Até mais. Tchau, tchau.